Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 3 de Bibliologia e hoje nós vamos falar sobre as épocas bíblicas, tá? Os livros da Bíblia, na Bíblia, elas não seguem, como eu disse na aula anterior, uma ordem cronológica, mas são agrupados conforme o assunto que eles são abordados. Então, devido a isso, algumas pessoas podem confundir, né, com a sequência da leitura do estudo bíblico, isso trazer uma certa confusão. Então eu peço para você tá pesquisando uma ordem mais assim interessante para você estar estudando a Bíblia e assim você vai facilitar o seu estudo. Nós estaremos aqui apresentando para você uma síntese da cronologia do texto bíblico, ou seja, uma sequência histórica do que os fatos aconteceram. Não pretendemos aprofundar aqui esse estudo da cronologia bíblica, mas isso vai ficar de responsabilidade sua de você estar se deleitando na presença de Deus e buscando estar pesquisando, estar lendo, relendo e buscando entender algumas palavras, algumas culturas diante dos textos que você vai ler. Então, uma das épocas muito interessante e muito importante na Bíblia, como todas as outras, é a abrâmica. Trata-se, então, ali do primeiro período da narrativa bíblica, onde estava ali dividido, então, o antedilúvio, né, e depois ali o dilúvio ali até Abraão. Então, esse período, ele registra os fatos ali que aconteceu no Jardim do Éden, no vale ali do rio Eufrates, e por lá tiveram também Abraão, Noé, e para reconhecer essas civilizações primitivas que aconteceram, nós precisamos então buscar o estudo do Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 10. Ali são mencionadas cidades, regiões, culturas, conteúdos, o governo ali próprio que tinha naquele momento, e isso é destacado com muita clareza. Então, você precisa buscar entender esse conteúdo muito importante que acontece até Gênesis ali, capítulo 10. E nós podemos ver, então, uma descrição detalhada do que acontece ali com as nações após o dilúvio, e assim você vê também a família de Abraão, que vivia ali na cidade de Ur, sendo influenciada pela idolatria, e alguns teólogos chegam a afirmar que Sem foi contemporâneo de Abraão durante 150 anos, e pode ser, assim, ele que transmitiu os ensinamentos divinos. Há também uma época, a época bem bacana, que é a época de Israel, que nós precisamos também ter esse conhecimento, que trata-se ali da história de Israel, que é um dos centros da narrativa bíblica, onde mostra todo o contexto, toda a preparação, como eu disse várias vezes, a sombra ali de toda a preparação sendo feita para o Messias vir, né, sobre essa terra e morrer por mim, por você, para nos dar salvação. Então, há ali o período patriarcal, que foi o período de Abraão até José, ali de Canaã até a terra do Egito, e é ali onde Abraão começa a história de Israel como um povo eleito de Deus. Ele é considerado o pai da raça hebreia, e Abraão ali vivia em Ur, onde ele recebeu o chamado de Deus para fundar uma nação escolhida, e com isso ele segue até para Canaã, parando ali em Harã. Então Abraão, ele era um homem de grandes posses, ele tinha um relacionamento com os reis, com as pessoas influentes da sua época. Quando chega, então, Abraão chega ali em Canaã, na terra habitada por nações exclusivamente ímpias, a terra precisava ser conquistada. Então Deus usa a vida de Abraão ali para mostrar o plano divino, o plano supremo de Deus, mostrando que aquela terra seria a sua descendência. O cumprimento, então, da promessa
acontece muitos anos depois, mas aquilo que Deus tinha prometido aconteceu. Então, Israel ali no Egito, ele passa um período muito difícil, que foi ali da morte de José até Êxodo, aonde mostra a escravidão de Israel ali no Egito, onde foi um período onde ele começa a ida de Israel para o Egito e vai relatar nos primeiros 12 capítulos de Êxodo. Mostra que nessa ocasião houve fome, houve dificuldade, houve opressão, mas Deus levanta ali Moisés como líder para retirar esse povo do Egito. Então, foi um dos períodos onde Israel esteve no Egito. Israel ali no deserto, trata-se de um período de 40 anos, um tempo onde Israel gastou desde a sua saída do Egito até entrar na terra de Canaã. Foi uma viagem onde poderia sido feita em menos tempo, mas por causa de um povo rebelde, de um povo que murmurava, de reclamava, eles acabaram concluindo aquela viagem em 40 anos. Uma coisa eu aprendo preciosa aqui com esse povo de Israel. Enquanto nós estivermos reclamando e não estiver se posicionando diante de Deus, a promessa de Deus sobre as nossas vidas, ela vai se tardar. Então, nós precisamos fazer como Abraão, nós precisamos fazer como José, nós precisamos fazer como Paulo, entre outros homens da Bíblia, que obedeceu à voz de Deus e foi sempre conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Outro período que eu vejo aqui é a conquista de Canaã. Essa fase aqui da história de Israel está descrita no livro de Josué, aonde ali está sob o comando de Josué, sobre a liderança de Josué, e todos nós sabemos que Josué ele foi sucessor de Moisés. Moisés ele chegou num determinado momento da sua vida, Deus permitiu a morte, então Moisés morreu, então Josué ele assume a responsabilidade de conduzir e dar sequência naquela missão que foi entregue a Moisés. No primeiro momento, Josué ele fica muito temeroso, com muito medo, mas Deus ele vem com uma palavra para Josué dizendo: seja forte e seja corajoso. Não fui eu que te ordenei, por onde quer que andares, eu serei contigo. Então, Josué, diante daquela palavra, foi fortalecido e foi lançado da vida dele todo o medo e ele se deixou ser conduzido por Deus e assim fez com que o povo de Deus pisasse na terra prometida. Houve então essa conquista e durante a conquista ali o tabernáculo foi montado em Siló, permanecendo ali até os tempos de Juízes. A conquista não somente foi bem sucedida porque Israel não destruiu os povos vizinhos, mas aconteceu conforme a determinação de Deus. Então era preciso realizar essa destruição para que o povo de Israel se mantesse livre da influência pecaminosa de outras nações. Então, enquanto Israel obedeceu a Deus, eles venceram o inimigo. Mas quando ele deixou de obedecer, Israel deixou de obedecer, eles ficou enfraquecido e sofreu derrotas terríveis. Então o livro de Josué, ele vai até a sua morte, cobrindo ali um período de 23 anos e destacando-se ali como profeta daquela época, um profeta que foi muito usado por Deus. Há um período ali também de Juízes, que vai do período da morte de Josué até o fim do ministério de Samuel, e também ali da monarquia, aonde esse período abrange os reinados de Saul, Davi e Salomão. Foram escritos ali os livros de 1 Samuel, de Reis, Crônicas e assim por diante. Foi um período onde Israel experimentou o poder de Deus, mas também colheu a consequência da desobediência e de não querer experimentar o melhor do Senhor. Foi duas situações e nós estamos sujeitos à mesma condição de experimentarmos o melhor de Deus, o propósito do Senhor, ou colher as consequências do pecado e da desobediência. Então, Israel ele foi restaurado de um cativeiro,
teve esse período de restauração, de cativeiro, né? Mas sempre o propósito de Deus sendo concluído e sendo dado continuidade. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você fazer anotações, não esqueça de deixar as suas perguntas, suas dúvidas no comentário, é muito importante, pois se você deixar de perguntar, vai ficar com dúvida sempre. Então, deixe o seu comentário, tire sua dúvida e assim você vai crescendo em fé. Amém? Deus abençoe e se encontramos na próxima aula.